Olá pessoal, na aula de hoje começaremos a falar de estereoquímica, a química em 3 dimensões. Falar em estereoquímica é falar de isomeria, sendo que o termo isômero vem das palavras gregas isos e meros, que significam feito das mesmas partes. Portanto, os isômeros são compostos que são construídos a partir dos mesmos átomos, mas que ainda se diferem um dos outros. Então, isômeros são compostos com as mesmas fórmulas moleculares. Vejam que esses dois exemplos, eles têm a mesma fórmula molecular, C2H6O, e a conexão desta molécula à esquerda é diferente da conexão da molécula direita. À esquerda temos um éter e à direita temos um álcool. Embora eles tenham a mesma fórmula molecular, a palavra-chave é conectividade. Os átomos estão conectados de formas diferentes, o que leva à identificação de um par de isômeros. Os isômeros, por sua vez, se dividem em isômeros constitucionais e estereoisômeros. Isômeros constitucionais, como já vimos, vão diferir na conectividade de seus átomos, enquanto os estereoisômeros têm todos os átomos conectados igualmente, mas a disposição espacial deles é diferente. Então vejam nesse exemplo desses dois alcenos. Eu tenho uma metila ligada a um carbono sp2, metila ligada a um carbono sp2, hidrogênio ligado ao carbono sp2. Se você conferir em ambas as moléculas, todos os átomos estão conectados de forma idêntica. O que vai diferir nessas duas moléculas é a disposição espacial destes átomos. Então nós temos aqui duas metilas do mesmo lado da dupla, duas metilas em lados opostos das dupla ligação, constituindo aqui um par de estereoisômeros. Os estereoisômeros, por sua vez, são subdivididos em duas classes, de acordo com a presença de dupla ligações ou com a presença de centros de quiralidade, também conhecido como centros estereogênicos. Os dois alcenos acima, por exemplo, representam dois diferentes compostos que possuem propriedades físicas distintas, porque a dupla ligação não pode girar, não tem rotação livre, a exemplo do que ocorre com as ligações simples. Para que houvesse uma rotação de uma ligação dupla, como já discutimos isso na aula de conformações, haveria a destruição da sobreposição dos orbitais p. Portanto, a ligação dupla não tem rotação livre à temperatura ambiente, o que define posições de substituintes na dupla ligação de forma diferente. Então, aqui os substituintes podem ocupar uma região do espaço bem distinta desta outra. E essas duas moléculas não podem se interconverter através de uma livre rotação da ligação dupla. Para que a gente possa identificar as duas formas estereoisoméricas, utilizamos a notação cis-trans. Para que eu possa usar essa notação, necessariamente tem de haver dois grupos idênticos para comparar ligados a dois carbonos diferentes da dupla ligação. Então veja esses dois alcenos. Eu tenho aqui dois grupos idênticos ligados nos dois átomos de carbono. Também temos o hidrogênio e hidrogênio, que também poderiam ser caracterizados como dois grupos idênticos. Então aqui eles estão do mesmo lado, então eles serão definidos como este sendo o isômero cis. Nesse outro caso, veja, tem a dupla ligação, aqui temos um grupo etila, nesse outro carbono tem um outro grupo etila. Então nós temos uma dupla ligação, onde cada um dos carbonos carrega o mesmo grupo. Nesse caso, também poderei usar a nomenclatura cis e trans. Os átomos de hidrogênio também podem ser utilizados para atribuir a terminologia. Veja nesse exemplo, eu tenho uma ligação dupla, onde cada carbono possui um átomo de hidrogênio.
esses dois átomos de hidrogênio servirão como base para definirmos a terminologia trans para este composto. Quando dois grupos idênticos estiverem ligados ao mesmo carbono, veja esse exemplo, o mesmo carbono carrega dois átomos ou grupo de átomos idênticos. Nesse caso, a terminologia cis-trans não poderá ser utilizada. Embora pareçam que são estereoisômeros, na verdade se trata do mesmo composto. Vamos exercitar. Determine se este estereoisômero aqui representado pode apresentar uma configuração cis-trans. Podemos utilizar a terminologia cis-trans para definir esse composto? Então, veja, temos que observar onde está a dupla ligação e analisar os substituintes de cada carbono. Se em cada um desses carbonos estiver ligado um mesmo tipo de átomo ou grupo de átomos, poderemos usar. Então, vejamos. Nesse caso, temos um grupo isopropila no carbono à esquerda e no carbono da direita também temos um grupo isopropila. Desta forma, temos dois grupos idênticos ligados aos dois carbonos da dupla ligação, o que nos permite utilizar a terminologia cis para definir este estereoisômero. Vamos ver mais alguns exemplos. Para cada um dos compostos, determine se ele apresenta uma configuração cis-trans. Exemplo A. Temos a dupla ligação, onde cada carbono apresenta um grupo metila ligado a ele. Dois grupos idênticos, portanto, a resposta é sim. Ele apresenta uma configuração trans nesse caso. Neste outro alceno, veja, identificamos um carbono que carrega dois substituintes idênticos. Portanto, não é possível utilizar a terminologia cis-trans. Nesse outro carbono, temos aqui um átomo de hidrogênio no carbono à direita, um átomo de hidrogênio no carbono à esquerda. Portanto, a isomeria cis-trans é possível de ser usada e, nesse caso, temos o isômero trans. Letra D. Também podemos, a exemplo do que ocorreu no item C, a dupla ligação possui dois hidrogênios ligados aos carbonos da dupla ligação. Exemplo E. Temos a dupla ligação, a qual está ligado um grupo fenila no carbono de baixo e um grupo fenila no carbono de cima. Portanto, aqui temos a isomeria trans. Uma dupla ligação, onde nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Dois grupos idênticos ligados ao mesmo carbono. Como consequência, não existirá a isomeria cis-trans. E por fim, nós temos aqui uma dupla ligação, a qual eu tenho dois grupos idênticos ligados a carbonos vizinhos. Então, nesse caso aqui, nós podemos sim utilizar a terminologia cis e trans, e para o exemplo específico, nós temos o estereoisômero cis. Acabamos de observar que os estereoisômeros são divididos em duas classes de acordo com a presença de duplas ou de centros de quiralidade. Como já analisamos a estereoisomeria baseada em ligações duplas, vamos estudar agora os centros de quiralidade. Qualquer objeto pode ser visto em um espelho, revelando sua imagem no espelho, o que a partir de agora chamaremos de imagem especular. Tomemos, por exemplo, um par de óculos. Observe, para muitos objetos, como esse par de óculos, a imagem do espelho, a imagem especular, é idêntica ao objeto real. Além disso, esta imagem especular e o objeto formam um par de objetos sobreponíveis. No caso de removermos apenas uma lente dos óculos, a imagem do espelho e o objeto passam a ser diferentes. No objeto estará faltando a lente direita, enquanto em sua imagem especular estará faltando a lente esquerda. Então, portanto, nesse caso, a imagem especular e o objeto não formam um par de objetos sobreponíveis. Mais um exemplo.
A mão esquerda não se encaixa na mão direita de uma luva, e a mão direita não se encaixa na mão esquerda da luva. Objetos como as mãos, que não são sobreponíveis com suas imagens especulares, são chamados de objetos quirais. Portanto, a quiralidade está intimamente relacionada com o estereoisomerismo. Moléculas são objetos tridimensionais e também podem ser classificadas como quirais ou aquirais. Serão quirais aquelas moléculas que não são sobreponíveis com suas imagens especulares, enquanto as moléculas aquirais são sobreponíveis com suas imagens especulares. Então, temos uma pergunta a ser respondida. O que faz uma molécula ser quiral ou não? A fonte mais comum de quiralidade molecular é a presença de um átomo de carbono que carrega 4 grupos diferentes. Então, há 2 maneiras diferentes de organizar 4 grupos em torno de um átomo de carbono central. Esses 2 arranjos são imagens especulares não sobreponíveis que diferem um do outro apenas no arranjo espacial dos seus átomos e, portanto, eles são estereoisômeros. Então, resumindo, quando nós tivermos um átomo de carbono sp3 e a este átomo estiverem ligados 4 substituintes diferentes, ele constituirá o que nós chamamos de um centro de quiralidade. Esse centro de quiralidade ocasionará a existência de uma imagem especular que não será sobreponível a ele. Portanto, teremos aqui, como veremos adiante, um par de enantiômeros. Por ora, temos que saber apenas que a existência de um centro de quiralidade, ou seja, um carbono sp3 ligado a 4 substituintes diferentes, é uma fonte de quiralidade, o que torna esta molécula quiral. E toda molécula quiral possuirá uma imagem especular não sobreponível a ela. E essas 2 moléculas constituirão um par de estereoisômeros. Quando um composto é quiral, como já foi dito, ele terá uma imagem especular não sobreponível, denominada enantiômero. O composto e sua imagem especular não sobreponível formam, portanto, um par de enantiômeros. Veja só, temos um carbono sp3 ligado a 4 substituintes diferentes. Portanto, ele tem um centro de quiralidade. Esse centro de quiralidade implica que essa molécula é uma molécula quiral. O que significa ser uma molécula quiral? Existe uma imagem especular a ela que não é sobreponível ao objeto, portanto, levando à formação de um par de enantiômeros. Em 1996, a IUPAC recomendou que um átomo de carbono tetraédrico, tendo 4 grupos diferentes ligados a ele, seja chamado de um centro de quiralidade. Outros nomes de uso comum incluem estereocentro, centro estereogênico e centro assimétrico. Em um passado não muito distante, centro quiral também era utilizado. Após a recomendação da IUPAC, essa denominação centro quiral deixou de ser utilizada. Para o restante de nossa discussão, vamos usar o termo recomendado pela IUPAC. Portanto, abaixo, nós encontramos alguns exemplos de centro de quiralidade, ou seja, átomos de carbono tetraédrico que possuem 4 substituintes diferentes, aqui destacados em verde. O átomo de carbono sp3 aqui está ligado a um grupo metila, a um grupo etila, a um átomo de cloro e a um hidrogênio que não está representado. Portanto, temos um carbono sp3 com 4 substituintes diferentes. Temos, portanto, um centro de quiralidade, o que torna essa molécula quiral e o que torna a sua imagem especular um objeto não sobreponível a si mesmo, o que definirá um par de enantiômeros. O mesmo acontecendo com essas outras 2 moléculas. Vou chamar a atenção aqui a terceira molécula,
porque o centro de quiralidade faz parte de um anel. E vejam, esse carbono carrega um bromo, carrega um hidrogênio e quando nós tivermos um anel, deveremos percorrer o anel no sentido anti-horário e no sentido horário. E vamos perceber que o carbono à direita é diferente do carbono à esquerda. Cada um dos átomos de carbono destacados em verde, portanto, carregam 4 grupos diferentes. Como eu já frisei no slide anterior, neste último composto, o átomo de carbono é um centro de quiralidade, porque o caminho em torno do anel é diferente, você vindo no sentido horário e comparando com o que você encontra no sentido anti-horário. Em contraste, vejam esse exemplo do bromo ciclohexano. Ele não apresenta um centro de quiralidade, porque este carbono sp3 não possui 4 substituintes diferentes. Temos o bromo, o hidrogênio, mas o caminho à direita é idêntico do caminho à esquerda, constituindo 2 substituintes idênticos e quebrando a regra dos 4 substituintes diferentes para indicar se aquele carbono é um centro de quiralidade ou não. Vamos identificar nesta molécula todos os centros de quiralidade, todos os carbonos sp3 que possuem 4 substituintes diferentes. Este carbono possui 2 hidrogênios, portanto, não é. Este é um centro de quiralidade, o mesmo acontecendo com este outro carbono. Os demais não são, porque são carbonos sp2. Portanto, na molécula da vitamina C, só existem 2 centros de quiralidade. Na molécula da vitamina D, vejamos, temos um centro de quiralidade, que é esse carbono que carrega a hidroxila e um hidrogênio. O anel vindo pelo sentido horário é diferente do anel vindo pelo sentido anti-horário. Portanto, esse carbono possui 4 substituintes diferentes e, consequentemente, é um centro de quiralidade. Aqui temos um CH2, 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 o que faz com que eles tenham 2 hidrogênios, 2 substituintes idênticos, o que faz com que eles não sejam centros de quiralidade. Carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2, 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 sp2. Todos não podem ser classificados como centro de quiralidade. CH2, CH2, CH2. Agora temos esse carbono, que possui 1, 2, 3 e o hidrogênio 4 substituintes iguais. O mesmo acontece com esse carbono, que possui 1, 2, 3, 4 substituintes iguais. Depois temos este outro carbono, 1, 2, 3, 4 substituintes iguais. Mais um aqui, carbono CH2, 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 e este carbono não é um centro de quiralidade porque ele possui 2 metilas. Passando para a molécula de captopril, temos aqui o primeiro centro de quiralidade. Ele está ligado a este carbono, ao nitrogênio, a outro carbono e a um hidrogênio. Carbonos sp3, mas são CH2, CH2, CH2. Não são centros de quiralidade. Temos mais um centro de quiralidade nessa posição, porque esse carbono sp3 está ligado a 4 substituintes diferentes. E por fim, esse carbono não é um centro de quiralidade, porque está ligado a 2 átomos de hidrogênio. Esse contraceptivo oral possui 1 centro de quiralidade, 2 centros de quiralidade, 3 centros, 4 centros, 5 centros de quiralidade. Todos esses átomos de carbono são carbonos sp3 que possuem 4 substituintes diferentes. Quiral ou aquiral. Qualquer composto com um único centro de quiralidade tem de ser quiral. Todavia, esta afirmação não é necessariamente verdadeira para compostos com 2 centros de quiralidade. Então veja bem o que eu quero dizer. Qualquer composto que tiver um único centro de quiralidade será um composto quiral, ou seja, esse composto possuirá uma imagem especular
esta imagem especular não será sobreponível ao objeto e, consequentemente, formarão um par de enantiômeros. Todavia, não basta ter centro de quiralidade para ser definida uma molécula como quiral. Nós temos aqui exemplos onde um composto tem 2 ou mais centros de quiralidade e, mesmo assim, a molécula será aquiral. Considere os exemplos cis e trans do 1,2-dimetilciclohexano. Então, nós temos aqui o ciclohexano. Nas posições 1 e 2, temos 2 grupos metila. O isômero trans, as metilas estão apontadas para lados opostos do anel. E no isômero cis, as 2 metilas estão do mesmo lado do anel. Cada um desses compostos tem 2 centros de quiralidade, destacados em verde. Mas o isômero trans é quiral, enquanto o isômero cis é aquiral. Para entender o porquê dessa diferença, nós devemos explorar a relação que existe entre os termos simetria e quiralidade. Em termos gerais, existe apenas 2 tipos de simetria, a chamada simetria rotacional e a simetria reflexional. O isômero trans exibe uma simetria rotacional. O que significa isso? Para visualizar bem, você imagina que esse anel é perfurado por uma vara imaginária. Então, se você fechar os olhos e essa vara for girada, rodada em torno desse eixo, e depois você abrir os olhos, será impossível determinar se a rotação ocorreu ou não. Porque você observa que você terá a mesma visualização da molécula antes e após um eventual giro. Esta vara imaginária é, portanto, chamado de eixo de simetria. O mesmo não ocorre com o isômero cis. Se nós perfurarmos a molécula com esse bastão imaginário, teríamos que girar a molécula 360 graus para regenerar a mesma imagem. Portanto, esse composto não apresenta simetria de rotação. Por outro lado, o composto exibe simetria reflexional. Esta vai ser a mais importante dela e utilizaremos mais adiante. Imagine você fechar os olhos, a molécula é refletida sob o plano mostrado na figura abaixo. Então, existe um plano que vai dividir a molécula em 2 partes iguais, onde cada lado é imagem exata do outro lado. Então, portanto, dizemos que essa molécula possuirá um plano de simetria. Então, para resumir, com um eixo de simetria, a molécula possui simetria rotacional. Com um plano de simetria, a molécula possui simetria reflexional. Com uma compreensão desses 2 tipos de simetria, agora nós vamos poder explorar melhor qual a relação que existe entre simetria e quiralidade. A quiralidade, preste atenção, não é dependente de qualquer forma de simetria de rotação. A presença ou ausência de eixos de simetria é totalmente relevante, pessoal, para se determinar se um composto é quiral ou não. Então, vimos que o isômero trans 1,2-dimetilciclohexano possui simetria rotacional. No entanto, o composto ainda é quiral e ele existe como um par de enantiômeros. A quiralidade é, portanto, unicamente dependente da presença ou ausência de simetria reflexional. Qualquer composto, atenção pessoal, qualquer composto que possui um plano de simetria, um plano capaz de dividir a molécula em 2 partes exatamente iguais, será aquiral. O isômero cis, portanto, apresenta esse plano de simetria e, portanto, esta molécula é aquiral. Sendo aquiral, ela não possuirá um enantiômero.
Embora a presença do plano de simetria torna um composto aquiral, o inverso nem sempre é verdade. Vejamos, a ausência de um plano de simetria não significa necessariamente, atenção ao necessariamente, que esse composto seja quiral. Vejam esse exemplo. Ele não possui plano de simetria, mas ele possui outro tipo de simetria reflexional. Em vez de refletir um plano, você imagine refletir sobre um ponto no centro do composto, chamado ponto de inversão. Então, durante esse processo de inversão, esse grupo metilo, que está acima do plano, por exemplo, ele vai passar pelo centro e vai encontrar uma metila na parte inferior da molécula. Esse oxigênio vai passar pelo ponto de inversão e do outro lado vai encontrar o mesmo oxigênio. Esta outra metila vai passar pelo ponto de inversão e do outro lado vai encontrar outra metila. Todos os grupos são também refletidos, portanto, sobre o centro do composto. Então, dizemos que esse composto exibe um centro de inversão, o que lhes confere uma simetria reflexional. Como resultado, o composto é aquiral, embora ele não tenha um plano de simetria. Então, não é a existência ou ausência de plano de simetria que definirá se uma molécula é quiral ou aquiral, e sim a identificação de uma simetria reflexional. Essa simetria reflexional é identificada em moléculas que apresentam plano de simetria e ou ponto de inversão. Então, pode-se resumir a relação entre simetria e quiralidade com as três seguintes declarações. A presença ou ausência de simetria de rotação é irrelevante para a quiralidade. Um composto que tem plano de simetria será aquiral, não possuirá enantiômeros. Um composto que não tenha um plano de simetria provavelmente será quiral, embora haja raras exceções, o que pode, na maior parte das vezes, ser ignorado para os nossos propósitos. Vamos ver se vocês entenderam bem. Para cada um dos objetos abaixo, você vai determinar se ele possui ou se não possui um plano de simetria. O exemplo do óculos, temos na letra A, ele apresenta um plano de simetria. No objeto B, ele também apresenta um plano de simetria. Não seria este vertical nesse sentido, mas o próprio plano do desenho, que pegaria a asa da xícara, dividiria a xícara em duas partes iguais. O alicate não apresenta plano de simetria. Já o apito apresenta. O tijolo apresenta um plano de simetria, enquanto a mão não apresenta um plano de simetria. Portanto, apenas os objetos C e F são objetos ditos quirais. Vamos analisar agora a existência de plano de simetria ou não em moléculas. Observem a molécula A. Nós temos um ciclohexano, que está perpendicular ao plano da tela, duas metilas, uma acima e outra abaixo, o cloro e o bromo. Esta molécula possui plano de simetria? Possui. O próprio plano perpendicular ao ciclohexano que está deitado aqui dividirá a molécula em duas partes iguais. O composto B. O composto B possui este plano de simetria que dividirá a molécula em duas partes iguais, sendo a porção superior imagem especular da porção inferior. O composto C também possui um plano de simetria, que vai dividir a molécula em duas partes iguais. O mesmo acontecendo com a molécula D. Esse plano vertical dividirá a molécula em duas partes iguais. Quando nós tivermos esse biciclo, precisaremos de um pouco mais de atenção. O exemplo E mostra que o próprio plano do quadro, aquele plano que divide a molécula a partir deste ponto,
corta nesta parte e corta nesta parte. Veja que essa junção dessas duas ligações está bem aqui no centro da molécula para cima. Portanto, o plano do quadro divide a molécula em duas partes iguais. E na letra F, esse plano seria perpendicular ao plano da tela, dividindo lá a molécula em duas partes iguais. Todos os compostos acima representados são moléculas aquirais,